Vou passar a palavra para o último inscrito, deputado Ivan Valente. Senhor presidente, senhor relator, nossos convidados aí na mesa, todos os deputados e deputadas, deputada Andréa Zito, autora do nosso projeto, dessa proposta de emenda à Constituição. Eu queria começar dizendo que um dos nossos debatedores citou uma preliminar, que era o seguinte: há 45 anos atrás, em 1969, nós tínhamos condições de suprir deficiências ou direitos, né, dos trabalhadores estatais, né, e em 2014 não temos mais, né. E é interessante porque durante esse período todo, o Brasil, então, como o nosso orador colocou, cresceu. O Brasil se tornou aí a sexta economia do mundo e etc. E todo ano nós aprovamos um orçamento aqui. E eu quero primeiro dizer que a grande maioria dos deputados também é culpada por isso. Que aprova um orçamento que paga 45% de juros para banqueiro, nacional e internacional. O nosso partido vota contra o orçamento, porque ele tem a pachorra de separar o orçamento, criar um tabu, não discutir publicamente nos meios televisivos o que é isso, para o povão entender para onde vai o dinheiro da arrecadação fiscal do país. Então já começa por aí, tá certo? A segunda questão é que as políticas neoliberais no nosso país, e nós vamos para 5, 6 governos, desde o governo Collor, já nessa direção, criou uma ficção de que o servidor público é o bode expiatório do ajuste fiscal. Ou seja, nós temos que trabalhar com a ideia de Estado mínimo, nós temos que trabalhar com a ideia de que o serviço público não é tão importante. O mais importante é o mercado, e não o Estado. O mais importante não é o serviço que se presta ao público, mas o que o mercado decide. Então, há uma desvalorização intrínseca nas políticas econômicas do valor da prestação do serviço público. Tá certo? Então, compreender isso é compreender por que o Estado vem retirando direito dos trabalhadores e dos servidores públicos. Porque o Fernando Henrique fez a reforma da Previdência do setor privado, entre os quais a perversidade e a crueldade do fator previdenciário, que nós não conseguimos derrubar aqui também. Não conseguimos. Os deputados têm maioria aqui, pode derrubar o veto do Lula. E depois a perversidade e a crueldade, como o Marcelo levantou, da reforma da Previdência de 2003, que produziu essas coisas todas, e também questões como a cobrança dos inativos, PEC 555, que tenta resolver, ou S-170, que dá uma resposta a essa questão. Quero lembrar que o nosso partido, o PSOL, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para derrubar a reforma da Previdência de 2003, por uma razão muito simples. Se o Pleno do Supremo Tribunal Federal considerou que tem 40 pessoas presas porque houve compra de votos no Congresso Nacional, invalidado e contaminada a votação da reforma da Previdência, então a votação da reforma da Previdência não pode ter validade constitucional. Mas até hoje eles não julgam a ADIM. Por quê? Porque é retroativa. Assim, aliás, como não se julga também os planos de correção do plano Verão, Collor e etc., que está lá no Supremo agora, sendo julgado. Porque os banqueiros estão lá batendo na porta, isso aqui vai falir os bancos. Mentira. Vai falir banco, não. O Itaú teve o maior lucro da história agora, o Bradesco também. Não vai falir banco nenhum, é isso que eu quero dizer. Então, o problema é o seguinte: eu acho que talvez nós estejamos num bom momento aqui na casa, Marcelo, você que é o relator, né, e a comissão especial também,
para passar algumas coisas, tanto a PEC 555, entende, quanto a 170. Porque já que tem uma turbulência aí, vamos aproveitar a ocasião, vamos botar na pauta esse negócio e fazer justiça, pelo menos. Porque fica aquela história lá fora, Marçal, que é o seguinte: o Congresso do Trabalho ele não vota. Tem hora que eu quero dizer para vocês que é melhor o Congresso não votar, porque o povo que se dana quando às vezes o Congresso vota. Você está entendendo? Como foi com a reforma da Previdência. Entende? Então, queremos votar coisas positivas. Então, vamos votar questões que tragam justiça, determinação. E eu quero dizer que essa PEC aqui, ela é surpreendente. Quero finalizar com isso, convidados e relator, presidente, dizer sobre os impactos. A discussão de impactos, realmente, ela não deixa de ser uma discussão cínica. Porque se você pegar as medidas provisórias que foram votadas no ano passado, 2013, e você for visualizar o impacto que teve a desoneração fiscal de setores, do agronegócio, os bancos, a TV Globo, saiu a revista Forbes aí, os mais ricos do mundo. Os 3 marinhos, somados, dão 19 bilhões de reais. Juntos, eles são os mais ricos. Depois veio o Paulo Leman, banqueiro. Tá certo? Esse também foi subsidiado pelo Estado brasileiro, votado pelos deputados brasileiros. Sabe quanto deu o impacto? 66 bilhões de reais. Qual é o impacto da PEC 170? Quero ver os números, quero que o governo me apresente qual é o número disso aí. Não tem número nenhum, na verdade, porque o trabalhador... por invalidez, ele iria trabalhar normalmente e se aposentar posteriormente. Então, quero dizer o seguinte: tanto a reforma da Previdência quanto o FUNPRESP, que foi aprovado também aqui nessa casa, né, são formas de ver o Estado brasileiro. Né? E aí entra o problema do desincentivo. O que é que incentivava a seguir uma carreira de Estado e o que incentiva a seguir uma carreira de Estado? À medida que você vai colocando obstáculos, você vai transferindo para a iniciativa privada os melhores quadros políticos, os melhores quadros técnicos, entende? E o Estado vai se deteriorando. E um Estado de terceiro mundo, que é o nosso ainda, é pior ainda. É pior ainda. Pergunte à burocracia francesa se eles querem detonar o Estado francês. E lá é capitalista também. Entende? Você tem que ter um Estado forte. Você tem que ter uma burocracia, não no sentido pejorativo do termo burocracia, mas no sentido formador de quadros de Estado, que seja inclusive competitivo com o setor privado. Quer dizer, lá fora o cara pode ganhar 500 mil reais. Aqui ele tem um limite estabelecido pelo teto constitucional. Isso ninguém fala, e todo dia nos meios de comunicação você queima essa possibilidade, porque não se discute com a seriedade necessária, entende, o que é o papel do Estado brasileiro. Né? É óbvio que o servidor de carreira de Estado, comparado com quem ganha salário mínimo, ganha muito, mas as comparações não podem valer. O problema é levantar o teto do salário mínimo no nosso país e não rebaixar o dos que precisam trabalhar por um Estado forte. É nessa concepção que nós trabalhamos essas emendas constitucionais e a necessidade de se julgar a DIN pelo Supremo Tribunal Federal. Espero que a gente aproveite essa janela de oportunidades com mobilização do setor do funcionalismo e outros setores sociais para nós termos vitórias nesse momento. Obrigado, presidente.